la palabra encarnándose hoy, el grupito tomando posesión, clamando como un león el mensaje del Señor, sin duda mi denominación. Rey Manjan es su nombre, el león de la tribu de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, nombre de adoración. William Marion Branham es su nombre, adorémosle por la eternidad. Assim é, adoramos ao Eterno. Esse é o dia que disse o Senhor, o sétimo milênio é o dia que fez o Senhor para seus filhos. Lá fracassou, no sétimo milênio. E foi a queda, mas aqui foi a restauração. Quer dizer que vamos por um bom caminho. Parece que tem crises e que não tem oportunidade. Mas para quem? Para o mundo não há. Para as denominações não tem. Mas para os filhos de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, que foi limpada e lavada com o sangue do Senhor, não somente tem esperança, ela é a herdeira e a co-herdeira de todas as coisas. Assim que o que parece uma crise e um juízo para o mundo é para nós uma grande e tremenda bênção. Acabamos de ler a Escritura, acabamos de ler em Timóteo e em Tito ao grande apóstolo Paulo, que é um dos homens sobressalentes da Bíblia, mas não chamamos de homem Paulo, senão que o anjo do pacto, do arcanjo de Deus que o usava em seu ministério. E ele deixou bem fundamentadas as bases para um ministro. Quer dizer que o ministro não deve ser divorciado, não deve ser um homem que tenha sido casado 2 vezes. Porque pode dizer, não, mas eu me casei, é que eu não conhecia o Evangelho. Se for chamado pelo Senhor, não terias casado 2 vezes. Porque se fosse e tivesses um chamamento de Deus, toda aquela pessoa que Deus chama, o cuida desde criança, o protege, para que faça o ministério conforme a palavra. Assim que, quando um pastor já se sai do reino e já tem outra mulher e já vive com outra esposa e tem outros filhos, esse pastor não está na perfeita vontade de Deus. E literalmente estamos na presença de um falso ungido. Por quê? Porque ele não vai ensinar a Escritura tal como é. Ele terá que estar tirando e acrescentando. E sua mensagem será uma mensagem de acordo, não será de acordo ao nosso tema, de acordo ao clima e não de acordo à palavra de Deus. Isso é assim. Por isso estamos tratando do tema casamento e divórcio, ou divórcio e casamento, o qual, como temos lido neste folheto, diz o irmão William Branham que o anjo do Senhor, o anjo do pacto que estava nele, desde 63 lhe diz, eu vou te ensinar a genuína verdade de casamento e divórcio, ou de divórcio e casamento. Não sei se você o crê, mas eu sei que você é um crente. Se é um crente, claro que vai crer. Então, ficou escrita a mensagem. E essa mensagem está de acordo a toda a Bíblia. Por isso, qualquer apóstolo que venha hoje ensinando uma coisa que não ensinaram os verdadeiros apóstolos de Deus que escreveu 14 livros da Bíblia. E por isso diz o apóstolo Paulo, eu disse que para que corrigisse o que está deficiente, e coloca anciãos em cada cidade, mas os anciãos que colocaram em cada cidade tem que ser assim, 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 e que estejam casados com apenas uma mulher, que tenha seus filhos em sujeição e criem bem seus filhos, que o homem saiba governar bem sua casa. Porque o que não sabe governar bem sua casa, pois, é pior que o incrédulo. Que como vai estar comandando uma igreja quando não tem seus filhos na sua casa, quando não os tem baixo a responsabilidade de Deus? Vejam vocês que o apóstolo Paulo, quando ensinou isso, você crê que poderia depois vir outro apóstolo ao longo da história da Bíblia e dizer outra coisa? Não. Não vê que o Senhor chamou a Paulo e levou 3 anos na Arábia
com certeza levou o Monte Sinai. Bom, isso se aconteceu no território de Israel, mas ensinou tudo o que ele tinha que dizer. Por isso escreveu 14 livros. Foi como o nosso Moisés do Novo Testamento. Então, qualquer apóstolo depois que venha dizendo uma coisa diferente, São Paulo disse: se isso que eu tenho ensinado, daqui para amanhã vier alguém dizendo que eu sou o mensageiro de Deus, eu sou ungido do Senhor, eu vim do céu, e traz outro evangelho diferente do que temos ensinado, seja o que? Maldito. Seja maldito. Então, o que fazemos quando uma pessoa vem, não, pode casar sim por segunda vez, traz a tua mulher, que eu caso, traz teus filhos que eu apresento, e faz assim, eu vou casar com outro, então traga outra que eu também te caso. Na presença de quem estaríamos aí? Bom, eu quero que vocês saibam o que diz a palavra de Deus. Isso é assim. Então, essas igrejas, ao ter estes homens assim, estes homens, ao torcer o seu próprio matrimônio, pois vão torcer qualquer parte da Bíblia, porque o temor começa ali. O temor começa em casa. Se você não tem seus filhos agora sentados juntos, escutando a palavra com vocês, e se você não os ensina a respeitar, não ensina a memorizar a Bíblia, não os ensina a se conduzir, não corrige quando tomam um caminho equivocado, o que você está fazendo com a sua igreja? Levando ela para o inferno. Mas se você tem um homem de Deus, um homem forte, colocado por Deus, na casa, na igreja, que você vá e você o obedece e crê, esse homem separado pela palavra, você também, os mesmos resultados que ele tenha e pelo qual ele se separou pela palavra, também acontecerá com você. Amigos, isto é tremendo. É a palavra de Deus. Se necessitam de homens parados com a palavra de Deus. Espero que você entenda o que é casamento e divórcio. Por que quero começar esta sessão do casamento e divórcio com os pais? Porque os pais têm muito um dever. Porque os pais são também como um apóstolo na casa. De que se deixa que o inimigo entre na casa, pois faz ali muita destruição. Mas se encontra com o papai e a mamãe parados com a palavra de Deus, o que o inimigo vai fazer ali dentro? Nada. Quando toca na porta, sai correndo, porque sabe que você não vai vender a sua fé. Você, ao não vender a sua fé, conservará uma linha de bênção na sua casa. Os pais contam muito, muitíssimo, na criação e na disciplina e no fruto que vai sair daí de dentro. Porque por seus frutos sereis conhecidos. Isso temos que olhá-lo nesta manhã. E vamos colocá-lo na palavra disto. Para que você cria umas filhas? Para que você cria uns filhos? Pois tem que criá-los para que quando saiam para fora o seu produto, no lugar de envergonhar, o que vão fazer é exaltar o nome de Deus. E os filhos de um filho de Deus têm uma grande responsabilidade de perpetuar o nome de Deus para sempre, porque assim foi com Abraão. Deus disse, eu sabia que Abraão mandaria seus filhos para que me obedecessem. E efetivamente a descendência de Abraão obedeceu a Deus. Por isso se diz Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Efraim. Porque essa descendência perpetuou o nome de Deus até o dia de hoje. Por isso temos hoje em dia um Branham, parado pela palavra. Mas se você não se para com a palavra, então daqui para amanhã o inimigo entra para fazer desastres. Uma das primeiras condições que coloca o irmão Branham para arrumar esse problema, porque casamento e divórcio vem com o problema e com a solução do problema. Porque Deus nunca te diz para ti que vai te castigar sem primeiro, não te estende a mão e tenha de ti misericórdia. Hoje a misericórdia fechou para os gentios, mas tem misericórdia dentro para o mistério, na igreja. E um dos mistérios que ele coloca antes de solucionar, um dos problemas, porque sempre encontra o povo, Deus encontra o povo com coisas mal. Moisés encontrou o povo nessa condição. Então o anjo do pacto disse, olha, para que isso não fique ruim, permita que faça um... Mas aí transformaram o divórcio numa coisa falsa e por qualquer motivo repudiam uma mulher. E depois veio Paulo. Vejam, Paulo encontrou a igreja por estar pregando em um território gentil onde as pessoas eram pagãs. Era uma condição diferente à de Moisés. Então Paulo começou, aos que se convertiam,
a guiá-los, se casavam corretamente, mas outros vinham já pagãos e aí fica um pouco difícil. Então o Espírito Santo veio junto a Paulo e Paulo solucionou o problema das viúvas, dos solteiros, que estavam apenas unidos em matrimônios e os que estavam assim juntados ali, juntados, assim dizem as pessoas. Hoje dizemos assim, união livre. Mas Paulo, o anjo do pacto, lhe deu, o Senhor Jesus Cristo, neste tempo, lhe deu carta, lhe deu palavra para que os problemas fossem solucionados e todos os crentes em Jesus Cristo podiam ficar dentro da casa de Deus, baixo ao sangue, com seus problemas arrumados. Mas o que aconteceu quando veio William Branham? O filho do homem veio e se meteu em William Branham, o anjo do pacto, mas achou fé na terra? Não. Então ele teve que trazê-la e tirou a tua igreja dentre todas as suas igrejas. E como veio ali, como vinham essas mulheres? Com doutrinas falsas, de credos falsos. Porque ele diz aqui nesta palavra aqui que a gente vai ler. Agora nos encontramos neste enredo. Isso aqui está na metade do livro. Agora nos encontramos neste enredo, por causa de muitas teologias mal interpretadas, não é correto? Precisamente por isso vocês, mulheres e também homens, se casaram por segunda vez, por causa de teologias mal interpretadas. Mas eu pergunto aqui, na era da pedra angular, você tem recebido teologia mal interpretada? Eu quero perguntar. Ou talvez o irmão Branham. Você tem recebido teologia mal interpretada? Não, você casou baixo essa luz, você casou sob uma luz correta, sob a luz da hora, a luz do dia. Portanto, temos que ser conscientes disto. Agora, quando vê irmão Branham, não, porque imagina uma igreja e o pastor diz assim, não, tranquilo, meu irmão, saia para outra e saia para outra, e diz assim, porque eu apresento ali a criança, isso já é uma coisa horrível. Mas nós não ensinamos isso, porque nós ficamos com a palavra. Mas aos que vieram, como o irmão Branham, que veio das igrejas, então, uma vez o irmão Branham encontrou que a igreja que ele guiava estava nessa semelhante condição e já havia fechado a porta da misericórdia de Deus. E somente o sangue a tinha ele. Então Deus lhe disse, bom Senhor, e isto? O Senhor lhe disse, sobe até a montanha. E eu vou dizer o que tu vais fazer. A coluna veio, o anjo do pacto veio e deu essa mensagem. Aqui está o problema forte. E também está a solução definitiva e forte. Assim que você não se assuste. Somente se agarre da palavra. Você não sabe que a palavra é Deus? Você não sabe que a palavra é o pacto eterno? Você já recebe a palavra? Então, é nisso que vamos hoje. Mas quero dar importância hoje, porque talvez temos pouco tempo, porque o apóstolo e o irmão Benji, hoje temos uma mensagem extensa do irmão William que nos alegra, então creio que vai ter um pequeno parte. Isso é o que nós estamos imaginando. Mas quero me referir a uma pequena parte depois da solução que diz aqui, o irmão Branham, no final do livro, antes de ler Casamento e Divórcio, diz, se você está contente, vive com ela e com os filhos no temor de Deus, mas que Deus tenha misericórdia de você se você voltar a fazer. Por que ele diz isso? Ou seja, tem que obedecer. Então, isso é um juízo. Instrua seus filhos para que nunca façam tais coisas. Como? Instrua seus filhos para que nunca façam tais coisas. Criem-nos no temor de Deus. Isso é o primeiro. O segundo, é capaz de permitir que seus próprios filhos e filhas acariciem a possibilidade de divórcio. Isso é uma blasfêmia contra o reino dos céus. Claro. E não somente não permiti-lo, senão que repreendê-los. No meu caso, eu não permitiria isso. E se por alguma coisa chegassem a fazer, saibam que perderiam sua herança, perderiam sua posição. E perder a posição, e lá no reino, então é melhor que lhe aconteça outra coisa. E muito menos que um filho fique aqui, pique ali,
prene aqui, prene ali, e eu tenha debaixo do meu teto como se nada tivesse acontecendo. Você diz, ó, irmão Maurício, você com essa religião, você como é que está vivo? Sim, estou. E você diz, mas você prega isso na sua doutrina e as pessoas vão na tua igreja? Sim, vão para a igreja. Sabe quem vão? Os escolhidos, porque... Mas quem são? São muitos que estão com problema, mas muitos são os melhores. E o fulano diz que o menino é menina e uma casa e não acontece nada, então desde a sua casa monta ali para que sigam ali daquela seu caminho. Em algum lado estão dizendo, oh irmão, o irmão Maurício vai ter pessoas na sua igreja sim, sabe quem vai se sujeitar é o Espírito Santo, sabe quem vai trazer o mesmo que te guiou todo o tempo. Então, amigos, vamos para a única verdade genuína e pura de casamento e divórcio, sangrenta, forte, sangrante, mas é a verdade. Então vamos para a página número 20, bem no final, no último parágrafo, enquanto vocês tomam café ou água, para passar esse sabor amargo. Página 20, no final. Isto é William Soto Santiago, nosso amado profeta, que eu tenho bem aqui, para que veja que aqui está conosco. Bom, todas estas coisas é importante sabê-las para que caminhemos na perfeita vontade de Deus todos os dias de nossa vida. Na permissiva haverá sempre problemas. Na permissiva, pois, não estaremos agradando a Deus plenamente, senão em parte. Bom, é muito importante saber estas coisas. E vocês, professores e professoras, é muito importante que conheçam essas coisas. Quem é? Aos professores. A quem está dizendo William Soto que é muito importante que conheça essas coisas? Aos professores e professoras, porque são os que ensinam as crianças. Claro que é assim. Tem pessoas que, quando eu digo essas coisas, dizem, oh, irmão, o pastor é muito ordinário. Sim, eu prefiro ver algumas das irmãs aqui, mas que para serem boas professoras ou para ser uma engenheira maravilhosa, querem ser engenheiras, um médico maravilhoso, mas sempre e quando tenham a palavra feita carne. Então, estão começando a entender, não é verdade? Mas se é uma arquiteta, uma engenheira ou o que seja, mas não tem a Deus, não é temerosa de Deus, não vai ser esposa, não vai fazer os deveres como tem que fazer. Então diz aqui, bom, é muito importante saber essas coisas. E vocês, professores e professoras, é muito importante que conheçam essas coisas. Agora, qualquer situação matrimonial, isso corresponde ao ministro atendê-lo. Não deve estar comentando uns com aos outros do matrimônio. As pessoas não devem estar falando com as demais pessoas, senão ir diretamente ao ministro. Agora entendem, irmãos, que aqui, para um pouquinho aqui, porque muitos rapazes e rapazes, quando vão ao ministro, já contaram todo para todo mundo. Já como fulano, já contaram para fulano, ciclano, já fizeram vergonha, contaram coisas íntimas e privadas, como por causa disso. Temos uma mulher que diz, todo mundo já sabe. A mulher diz, isso aí já sabe sobre coisas interiores. Então, o que digam, ou seja, você mesmo mata a influência do seu próprio cônjuge, maneja os problemas dessa pessoa publicamente, então você mata toda a influência desta pessoa, então você mata toda a influência, seja um homem, seja uma mulher, quando você é chamado a ajeitar com o quê? Isso aí todo mundo já... Você mesmo se encarrega de escarnecê-lo e a contar coisas privadas dele. Primeiro fala seu papai e mamãe, depois amigos e amigas. E alguns que nem sequer os amigos e amigas, senão que o fazem publicamente, no lugar de ir privadamente ali. Caminhamos e se você sabe destas coisas, você sempre vai ter solução. Espero que entenda e comece desde agora a fechar a boquinha e pedir perdão, porque muitos dos problemas graves que aconteceram é porque você escarnece e mata a influência do seu cônjuge com as pessoas e depois vê hoje, estão felizes? Não. Então comecemos a ajeitar. As pessoas não devem estar comentando com as demais pessoas, senão que ir diretamente ao ministro, para que vejam como resolver qualquer problema matrimonial. Todos queremos servir a Cristo na perfeita vontade de Deus, assim que não fique com os problemas, se não resolvam os problemas. Como é?
resolva os problemas e que Cristo tenha misericórdia de todos vocês e também de mim. Para que tenham um quadro mais amplo, é bom que consigam a mensagem do reverendo William Branham. Aqui está, divórcio e casamento. E aí terão mais informação detalhada sobre o matrimônio e as leis divinas para o matrimônio. As quê? Leis divinas. Muita gente fala, mas não tem estudado as leis divinas do matrimônio. Esse é outro assunto. Bom, sigamos. Página 21, 27 de fevereiro de 2004, na reunião de ministros. Título da mensagem: Deus escolhe onde colocar o seu nome. São Paulo disse que quando o pecado sobreabundou a graça. Também disse, pecaremos para que a graça sobreabunde? Não, de nenhuma maneira. Portanto, cuidamos de não pecar, nos cuidamos para não ser tropeço para as demais pessoas e mantemos nossos lares bem unidos, sem pensar em divorciar-nos, sem pensar em romper nossos lares. Se não estar cada dia mais unidos e manter a companheira, a esposa que Deus nos deu para estar ao nosso lado, não buscando nela faltas, porque se você a busca falta na sua esposa, quando você assinala uma, você está assinalando 3 para você. O que acontece quando você vai e aponta uma falta para sua mulher? Porque você está cometendo 3 mais. E você é campeão. O que você está fazendo é puxando o tapete de um. Portanto, considerando-a e orando por ela. E ela orando por você, e assim mantendo-se unidos e esperando a transformação nossa, onde depois não teremos faltas ou erros, senão que seremos perfeitos. E mantendo nossa família, os filhos unidos. Mantendo os filhos o quê? Unidos? Bom, aqui nesta sala, desta casa, meus filhos escutam. Porque eles estão unidos, nunca se ocultando em nada, nunca sendo nenhum tipo de comentário ruim de nenhum, senão dizendo coisas amorosamente, ternamente, porque somos um exército, somos um povo que caminha em vitória. E quando em um matrimônio, os dois não se colocam de acordo. Sabe o que diz a Bíblia? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Sabe você que Mateus diz que em uma casa, quando uma mulher pensa uma coisa e o marido outra, a casa ali é um festival do diabo? Bom que nesta manhã que estamos entendendo isso. Veja quando você permanece em sua casa unidos, você pode ter diferença com sua esposa, mas as mantém unidas. Vamos por esse caminho, vamos por aqui, por este lugar. O lugar da unidade de Deus. Esse matrimônio nunca vai acabar, ninguém vai acabar. Esse matrimônio não somente está baseado em sexo, como que muitos creem. Muitas pessoas que estão do outro lado pensam que matrimônio é somente cama. E estão equivocados. O matrimônio é um laboratório de bênçãos eternas, ou de ou vergonha eterna, mas infernais. Mas quando nos metemos com Cristo, no jugo com Ele e formar uma família, então estamos pensando em estabelecer o reino de Deus sobre esta terra. E isso é algo muito sério. E quando uma pessoa tem um objetivo tão alto, qualquer probleminha que acontece no caminho, você sabe que tem que solucionar, porque seu objetivo e sua meta é tão grande que as pequenas coisas da vida você menospreza. Claro, senão isso seria... Como é que você estaria suportando uma pessoa e suportando uma pessoa só pelo fato de estarem comendo junto e cama e somente isso? Se isso fosse a vida, não seríamos nem dignos de misericórdia. Seríamos dignos de misericórdia, mas não é por isso. Nós vivemos porque a terra o criou, compuseram e elaboraram para que viessem viver o reino, estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Vai, Pai, faça tua vontade aqui no céu como na terra. Esse é o objetivo. E se seu objetivo é alto, então você, nas pequenas coisas da vida, você atira, as menospreza para dar lugar ao prioritário, ao grande. Quando a pessoa se foca no grande, então aprendem a solucionar os seus problemas pequenos. Mas se não está assim a par do reino, então as demais coisas ficam por assim mesmo. Disse não, que o objetivo é minha casa. Se consegue o quê? Outros dizem, não, meu carro, meu Mercedes, meu BMW.
E se eu compro, eu quero sentir a For Life? Sim, pois vá, compra, sinta. E verá que em 15, 20 dias você não se recorda nem o que se gastou. De certo que tudo isso é muito bom. Eu estou pensando nesta manhã de uma maneira para que nós nos foquemos no eterno. Quando a vida está focada no eterno, todos os problemas humanos têm solução. Claro, por isso que o irmão William Soto diz que não deixe sua mulher, mas ela, além de ser sua mulher, é sua irmã. E esse homem é seu esposo, mas ele também é seu irmão. Ele também é seu amigo, é seu companheiro. Além do mais, quem não vai sentir gratidão por uma pessoa que tem vivido com uma pessoa que tem trazido filhos e filhas e que tem muitos motivos por que estar agradecido, porque nada lhe acontece? Eu pelo menos sou um, eu aprecio que a minha mulher, comigo, minha mulher não aconteça nada, claro, quem mais não vai ser feliz com ter papai e mamãe juntos? Vocês se dão conta? Mas tem gente que não. Por quê? Porque o objetivo é eterno. Vocês quando analisam o caminho dizem, valeu a pena. Valeu a pena ter chorado, valeu a pena ter sofrido, valeu a pena ter tido fome, valeu ter tido esses filhos, valeu a pena por quê? Porque estivemos estabelecendo o reino de Deus sobre a terra e por isso eu me coloco de acordo com isto. Mas é hora, vejam, aqui está na palavra, permaneçam o quê? Unidos. Isso é o que estamos lendo aqui. Portanto, considerando-la e orando por ela, e ela orando por você, e assim mantendo-se unidos e esperando a transformação nossa, onde logo não teremos faltas ou erros, senão que seremos perfeitos, e mantendo a nossa família, ou seja, eles unidos, e agora o irmão William diz, mantendo a nossa família, os filhos unidos. E isso eu espero que hoje fique sentado aí como uma escritura, pelo menos na minha casa e na casa de cada um de vocês agora, onde você está. Bem clarinho aí, com cada um. E você diz, não, eu tenho só um filho, então une-se com seu papai, mamãe e seus primos se são crentes. Unidos e servindo a Cristo e trabalhando na obra de nosso amado Senhor Jesus Cristo. O homem, seja ministro ou seja um membro comum da igreja ou não vá a nenhuma igreja, é responsável por sua esposa. E se lhe dá, e se trata mal e faz com que ela atue mal e peque com algum homem, o responsável quem é? O esposo que deu lugar a isso. O esposo será responsável diante de Deus por sua esposa, não a esposa pelo esposo, senão que o esposo pela esposa. Porque o esposo é a cabeça do lar, assim como Cristo é responsável por nós diante de Deus. Responde o Senhor por nós? Responde. As 1000 maravilhas. Assim é conosco também. Vamos na parte que segue. Por isso, mantenha-se cada um bem unido à sua esposa e a seus filhos. Mantenha o seu lar em harmonia no programa de Deus. Ninguém pense, eu tenho minha esposa, tenho muitos anos, já não sinto o mesmo que antes, vou buscar outra e vou deixar esta. Isso é muito se envergonhariam, não? E nós não permitimos nossos filhos também fazer isso. Não, a esposa não é como os automóveis, que você muda quando se colocam velhos. Quando você se casou, foi-lhe perguntado se recebia essa mulher por esposa para sempre. E a propósito, tem alguns irmãos amadíssimos que já fez esse juramento. Se foi perguntado se você recebia essa esposa para sempre. Você diz, bom, como tem bastantes irmãos amorosos que eu lhes amo com toda a minha alma. Mas agora, por estar ouvindo a palavra, estão pensando, poxa, vamos estar para sempre? Vamos viver junto para sempre? Sim? Pergunte agora. E se você disse sim, e você repetiu também o mesmo, você disse assim, sabe o que isso quer dizer? Então, que suspendamos a fornicação. Veja que as coisas caminhando com o Eterno, tudo melhora. De certo, tudo melhora. Vamos para a palavra, então. Quando você se casou, foi-lhe perguntado se recebesse a mulher por esposa para sempre, e você disse que sim. E ela também disse que o recebia você como esposa até que a morte os separe. Portanto, o homem é responsável por sua esposa, diz o apóstolo Paulo, que se o homem a repudia e ela se casa com outro,
ou vai viver com outro porque o homem a repudiou, ela peca, está em adultério. E quem é responsável? O esposo. E se busca outra e se casa, também peca diante de Deus, está em adultério. Isso é o que ensina São Paulo. Em certos casos, que um homem de Deus, por esta palavra, ajeita. Ainda o Senhor Jesus Cristo disse mais, que um homem que se une a uma mulher para ter intimidade com ela já pecou em sua alma. É como se houvesse pecado fisicamente, porquanto Deus vê e julga o coração da pessoa, já diante de Deus pecou. E o mesmo mulher, se olha a um homem e o cobiça, ou para cobiçá-lo. Portanto, temos que nos cuidar muito como ministros, sabendo que estas são leis do céu. Ou seja, da ordem de Melquisedeque, que conforme a essas leis é que Deus vai julgar você e vai julgar a mim. Portanto, temos que manter nossa família no temor do Senhor. Que bonito isso, não? Que Deus abençoe o William Souto Santiago e diz, portanto, temos que manter nossa família no temor do Senhor. E sendo exemplo de nossas famílias em nosso lar e trabalhando sempre na obra do Senhor. Agora recordem que o seu nome, isso aqui que é tremendo, recordem que o seu nome você tem ele comprometido. Você o colocou sobre sua esposa. Quando você se casou, ela obteve um nome novo. Isso é bárbaro, não é? Quando você se casou, ela obteve um nome novo. Por isso é que quando a chamam ela, a chamam pelo seu apelido. E os filhos levam também o seu apelido. Portanto, diante de Deus, sendo o homem a cabeça responsável por sua esposa e seus filhos. Eu vou repetir isso. Portanto, diante de Deus, sendo o homem a cabeça, imagine uma cabeça aqui nas 6 da manhã e está de pé ali já fazendo as primeiras refeições. Ou como me diz uma senhora, já não, pastor, é que isto está... Meu marido é muito religioso, da mensagem. Se levanta como que às 8, 9 e se agarra com 2 ou 3 folhetos e já fica lendo ali e se chegar, olha, pai, já está na hora do almoço. E ele fica olhando com seriedade e diz, não, é porque eu vou ler aqui, isso aqui, esses folhetos, senão eu não faço nada. Lê o William Souto, vê lá se diz isso. Não, tome seu banho primeiro. Levante, depois sim escuta a palavra e saia, como se fosse o primeiro dia motivado pelo reino. Aqui está. Portanto, diante de Deus, sendo o homem a cabeça, é responsável por sua esposa e seus filhos e do sustento de sua família. Não pode dizer-lhe, isso é 2004, não pode dizer-lhe, tu tens essa responsabilidade. Não pode abandonar a esposa e aos filhos para viver com outro e deixá-los abandonados sofrendo. Oh, irmão, eu te digo. E digo por experiência própria, não sei se você é capaz de deixar os seus filhos no meio do caminho e que apareça por aí o irresponsável padrasto ou madrasta ali com eles, ou deixar ali com o avô ou com a avó, sabendo que são teus filhos, que são tua própria semente sofrendo. Oh, irmão, tem que revisar. E os filhos para ir viver com o outro e deixá-los abandonados sofrendo diante de Deus têm uma responsabilidade e Deus o vai julgar. Ou seja, um homem que não tem espaço para nada. Que alguém que faça isso. Se você não pode guardar uma esposinha, 1 ou 2, 3 filhos, como é que vai governar uma nação? Você não entrega um país a ele, uma pessoa assim, porque a pessoa acaba com o país. Nos foi dito que
Até ele tem que andar com seu carrinho de lata. Vê, não pode deixar sua esposa e seus filhos deixar os filhos abandonados sofrendo. Diante de Deus tem uma responsabilidade e Deus o vai julgar. E o outro não poderá ser transformado. Veja. Veja isto. Isso parece que não é, mas é. Diante de Deus tem uma responsabilidade, Deus o vai julgar e o outro não poderá ser transformado, nem levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Claro, porque o falso ungido lhe diz, não, tranquilo, tranquilo, pai. Tranquilo, você traz seus bons dízimos, eu me encarrego de absorver isso. Não. Igual como o romanismo, não. Diante de Deus tem uma responsabilidade, Deus o vai julgar e o outro, veja o outro. Pegue o seu marcador e marque isso aí. Não poderá ser transformado e levado com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Diz isso William Soto Santiago, que qualquer ministro ou não ministro, ou pagão, que tenha deixado esposa, deixado filhos, e os filhos têm sofrido e a esposa se casou com outro, diz o William Soto aqui, não poderá ser transformado. Mas depois vem, eu repito, vem outro falso ungido e diz, o sangue do Senhor nos limpa. E aqui diz que o sangue do Senhor invalida a palavra? Eu quero que você me apresente algum pastor e me traga o mais ungido que conheça e me diga qual sangue invalida a palavra. Não se dá conta você que o pacto eterno é o sangue? Não poderá ser transformado e levado com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. E se usa a Bíblia para dizer que podia fazer estas coisas e usa textos bíblicos para sustentar essas coisas, se encontra acrescentando ou tirando da Escritura e o problema é maior. Porque veja, Abraão, Moisés. E então veja, Moisés foi e pegou ali no acampamento e Jetro colocou ali a Zípora. E veja, Abraão depois consertou com fulano e aí depois Davi com 500. Não, primeiro tem que ser dessa categoria. Veja. Melhormente, sabe que aqui está a palavra, veja. E veja como diz o profeta aqui, diz. E se você acrescenta a escritura, então o problema é maior para a pessoa. É melhor que diga, cometi um erro. E Senhor, tem misericórdia de mim. E pedir perdão à sua família e ajeitar as coisas. Veja isto. Pedir perdão à sua família e ajeitar as coisas. O que quer dizer ajeitar as coisas? Porque alguns entendem que o William Soto que diz aqui, bom, eu já fui, então deixa como está. Eu já vou continuar com fulano agora. Não. Isso aí, uma noite, eu discuti uma vez com o pastor aí, que estava falando sobre uma coisa, e disse, bom, irmão, irmã fulana, eu peço perdão ali pela minha casa, por ter deixado as crianças e tal. Perdoa? Aqui não está dizendo isso, irmão William. Vai, peça perdão e ajeite. O que é ajeitar para vocês? O que é ajeitar? A volta à sua casa. Mas você diz, não, peraí, como que é? São 2h, meio-dia, quando a igreja de Jesus Cristo encalha ali, está terminando o culto, você tem suas vidas, vai lá e arrumá-las, volta para regressar. Aqui está. O que diz o profeta? Porque não, irmão. Agora, e pedir perdão à sua família e ajeitar as coisas. O mesmo sua esposa. Agora todos queremos chegar à nossa transformação. Portanto, queremos saber como fazer bem as coisas diante do Senhor. Não podemos pecar para que a graça abunde, senão guardar as leis divinas, cumprindo assim a vontade do Senhor. E assim não ser tropeço para nenhuma pessoa e não ter por imundo o sangue de Cristo. E não ter por o quê? Por imundo o sangue de Cristo, que hoje é o pacto eterno. Você fez isso, você rompe o pacto eterno. Ainda temos tempinho? Que bom. Você diz, William Soto, onde tu ensinou isso que eu não havia escutado ainda? Bom, está aqui na mensagem.
Tem pastores da América Latina que nos mandaram um pedido disso em PDF, porque eles dizem, não, é que eu quero revisar esse PDF para ver se essas mensagens existem. Pois claro que existe, por isso mandamos. Ministro fazendo a vontade de Deus para obter a promessa. 20 de setembro de 2007. Diz o profeta William Souto Santiago assim: cada ministro está chamado a saber como conduzir-se na casa de Deus como um ministro fiel a Cristo. Deve conhecer todos os requisitos que o apóstolo Paulo disse que deve cumprir o ministro de Cristo. Amigos, a coisa se colocou quente. Veja, 2007, reunião de ministros. Cada ministro está chamado a saber como conduzir-se na casa de Deus como um ministro fiel a Cristo. Deve conhecer todos os requisitos que o apóstolo Paulo disse que deve cumprir o ministro de Cristo. Bom, quando começou o culto eu li. Pelo menos eu li, não li mais, li 2. Não pode ministrar se é divorciado. Irmão, com todo o meu respeito, eu digo, que isso seja conhecido. Vou ler pela terceira vez para que fique como uma lei que passou do antigo ao novo e entrar para a eternidade. 2007, reunião de ministros, William Souto Santiago. Cada ministro está chamado a saber como conduzir-se na casa de Deus como um ministro fiel a Cristo. Deve conhecer todos os requisitos que o apóstolo Paulo disse que deve cumprir o ministro de Cristo. Essa pergunta aí você já leu? Então você diz, sim, eu já li isso, mas eu consultei com o irmão fulano e o irmão disse, não, não tem nenhum problema. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, você não vai fazer caso da mensagem? Quantos profetas temos? Sim, meu irmão, diga, quantos profetas temos? Só um. Se chama William Souto Santiago. E o William Souto Santiago disse que são 3 testemunhos, Antigo e Novo Testamento e William Marion Branham. Isso apenas está começando. Te una sua esposa, que o Eterno nos abençoe grandemente nesta manhã e que fiquemos com a palavra de William Souto Santiago, que se intitula no dia de hoje, Recebendo o que vem em nome do Senhor. Irmãos, diz. Desculpe, irmão. Fiquei aqui ocupando, já terminei já. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta y ver el tiempo del programa divino. Já. Eterno, esse é o dia que diz o Senhor, o 7º milênio, ou seja, é o dia que fez o Senhor para os seus filhos lá, fracassou no 7º milênio e foi a queda, mas aqui é a restauração. Quer dizer que vamos por um bom caminho. Parece que tem crises e que não tem oportunidade, mas para quem? Para o mundo não há, para as denominações não há, mas para os filhos de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, que foi limpa e lavada com o sangue do Senhor. Não somente tem esperança, ela é a herdeira e a co-herdeira de todas as coisas.
Assim que o que parece uma crise e um juízo para o mundo é para nós uma grande e tremenda bênção. Acabamos de ler a Escritura, acabamos de ler em Timóteo e em Tito ao grande apóstolo Paulo, que é um dos homens mais sobressalentes da Bíblia, mas não chamam de homem Paulo, mas de anjo do pacto, do arcanjo de Deus que usava em seu ministério. Ele deixou bem fundamentadas as bases para o ministro, quer dizer que o ministro não deve ser divorciado, não deve ser um homem que tenha sido casado. Ele deixou bem fundamentadas as bases para o ministro, quer dizer que o ministro não deve ser divorciado, não deve ser um homem que tenha sido casado 2 vezes. Porque pode dizer, não, mas eu me casei 2 vezes, mas é que foi só depois que eu conheci o Evangelho. Mas se foi chamado pelo Senhor, não teria casado 2 vezes, porque se tivesses um chamamento de Deus, toda aquela pessoa que Deus chama ou cuida desde criança, ou protege, para que faça o ministério conforme a palavra. Assim que, quando o pastor já sai do reino e já tem outra mulher, tendo viva sua outra esposa e seus filhos, esse pastor não está na perfeita vontade de Deus. E literalmente estamos na presença de um falso ungido. Por quê?